já no segundo domingo do mês de janeiro, louvando, cultuando o Senhor nosso Deus, apresentando ao Senhor Deus o louvor em forma de gratidão por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Agradecermos ao Senhor pelos livramentos, pelo cuidado que Ele tem tido com as nossas famílias. E nunca esquecermos também das pessoas que carecem das nossas orações. Lá no Capitólio, aquelas pessoas que sofreram aquele acidente, algumas pessoas morreram, sem contar em alguns outros estados, pessoas que nós não conhecemos, que talvez você nunca verá essa pessoa, nunca teremos contato com essas pessoas, mas que nós possamos estar orando e lembrando sempre dessas pessoas, não apenas dessas pessoas que nós não conhecemos, mas também das pessoas que nós conhecemos, das pessoas que estão enlutadas, que são membros da nossa igreja. Não podemos esquecer desses irmãos, estamos sempre lembrando de cada um deles, de cada família que tem sofrido com a perda dos entes queridos. Perdido, no caso, não vou falar perdido, porque nós sabemos onde eles estão, né? Então não podemos falar que eles estão perdidos, né? Estão perdidos, nós sabemos onde eles estão, nós não perdemos, o céu ganhou, E eu quero nesta noite, juntamente com os irmãos, dar prosseguimento ao culto, falando um pouco a respeito de família, ou sobre família. E o tema da mensagem nesta noite é o mesmo que nós estaremos tratando no decorrer deste ano, em obras. Deus está trabalhando. E hoje vamos falar especificamente na minha família. Deus está trabalhando na minha família. Nós precisamos sempre de uma reforma. Precisamos sempre estar atentos, com um olhar bem atento em relação às nossas famílias. Existe uma dinâmica no Casado para Sempre, que nós pegamos a aliança e pegamos o caol, e aparentemente as alianças estão limpinhas, estão brilhando. Mas quando nós esfregamos as alianças no caol, nós começamos a observar que muitas sujeiras vão ficando ali naquela flanela. E aparentemente estava assim, ótima, muito limpa aquela aliança. E aí nós vemos no final da dinâmica o quanto a nossa aliança precisava ser limpa. E as nossas famílias às vezes também precisam de alguns reparos. As nossas famílias às vezes nós precisamos observar algumas áreas que precisam ser trabalhadas. E nesta noite estarei falando a respeito de um homem em que ele foi alcançado pela bênção. Ele foi alcançado pela bênção porque ele foi ao encontro da bênção, do abençoador. Quero ler com os irmãos, nesse próximo slide, só apresentar aqui essa imagem desta senhora chorando. E este é um fato que deve acontecer muitíssimo à nossa redondeza, nas pessoas que você conhece. Meio de semana, geralmente nas sextas-feiras, eu atendo famílias aqui no gabinete. Atendo famílias, mas não no âmbito pastoral, mas no âmbito profissional. E eu vejo quantas pessoas estão em dificuldades, quantos casais, quantas famílias estão em dificuldade. E eu creio que não é diferente, e são pessoas evangélicas. Eu creio que não seja diferente em muitas famílias, de repente, que aqui se encontram nesta noite. Às vezes ficamos quietos, ficamos calados e deixamos que algumas coisas vão acumulando, e não buscamos um conserto. E quando nós não buscamos um conserto, acabamos daquele jeito ali. Muitas pessoas chorando, muitas pessoas derramando lágrimas pelo esposo, pela esposa, pelos filhos, pela família como um todo. Então quero convidar os irmãos que abram suas Bíblias. Lógico que nós teremos ali, será projetado na tela, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 21, 22 e 23. Vamos fazer o seguinte, eu estarei lendo o versículo 21, as vozes femininas, versículo de número 22, e as demais vozes masculinas, o versículo de número 23. Então eu leio o versículo 21
as vozes femininas estarão lendo o versículo de número 22 e as demais vozes masculinas estarão lendo o versículo de número 23. Assim nos fala a palavra do Altíssimo no versículo de número 21. E retornando Jesus de barco para outra margem, numerosa multidão, uma vez mais, se formou ao seu redor, enquanto estava na praia. Bem, eu vou dar uma outra oportunidade às irmãs, porque daqui a pouco as demais vozes masculinas estarão lendo. Então vou dar uma outra oportunidade para as irmãs, para lerem o versículo de número 22. Eu estou fazendo isso que é para depois as irmãs não se sentirem constrangidas pelas vozes masculinas. Vamos lá outra vez, as irmãs? Olha, eu avisei. Agora as vozes masculinas. Pai querido, aqui nos encontramos mais uma vez na tua casa, ó Senhor, um lugar que tu reservaste para que nós apresentássemos um culto a ti, ó Senhor. Pedimos, ó Senhor Deus, que nos oriente, que o teu Santo Espírito trabalhe, ó Senhor Deus, na nossa mente e também no nosso coração, a fim de que possamos entender o que queres para cada um de nós, ó Senhor. Pai, aproveitando esta oportunidade, eu quero mais uma vez te suplicar pelos nossos irmãos enlutados aqui da tua igreja, ó Senhor Deus, te suplicar também pelo pastor Moisés, ó Senhor Deus, te pedir também, ó Senhor, por esses estados, Minas Gerais, Bahia, ó Senhor Deus, esses estados que estão sofrendo, ó Senhor Deus, com muita chuva, com muita água, ó Senhor. Continue protegendo, guardando cada um deles, ó Pai. Nós te agradecemos e te pedimos em o nome por amor de Cristo Jesus, tome o teu servo em tuas mãos, a fim de que eu possa falar, ó Senhor, o que tu queres, não o que eu quero, ó Senhor. Eu te agradeço e te suplico, em o nome por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus. Poderia sentar, queridos. Nos encontramos diante de um quadro que os irmãos já conhecem, já ouviram várias mensagens a respeito de Jairo. E dentro dessa mensagem, nessa narrativa bíblica, há um intervalo, há um hiato ali que acontece, tem um outro acontecimento e depois Marcos retoma a situação falando a respeito de Jairo. Jairo, os irmãos sabem, mas alguns de repente podem ter dúvidas. Jairo era um homem de grande importância no meio da sociedade. De grande importância. Mas só que alguma coisa estava acontecendo de errado na casa dele. A casa dele precisava de um conserto. E o conserto que estava necessitando ali na casa dele é que a filha dele estava enferma. Mas as enfermidades não podemos pensar apenas numa enfermidade física. Temos que pensar em enfermidade em todos os âmbitos, em todas as áreas. Jairo não estava satisfeito da forma como estava andando a situação na casa dele. E por isso ele vai ao encontro, ao saber dos milagres, ao conhecer Jesus, ele vai ao encontro de Jesus, para que alguma coisa mudasse na casa dele, mudasse na família dele. E nós queremos também que algumas coisas mudem em nossas casas, em nossas famílias. Se fôssemos aqui perguntar quem tem alguma dificuldade na família, eu sei que vários irmãos estariam erguendo um dos braços e falando assim, olha, eu tenho uma dificuldade na família. Quer seja com a esposa, quer seja com o esposo, quer seja com os filhos solteiros, ou então os parentes, aqueles que são netos, são sobrinhos, temos dificuldades. Muitos de nós temos dificuldades. Mas o que nós podemos fazer em nível ou a nível para melhorarmos esta situação? Para trazer um alívio, para trazermos uma cura para dentro da família, permitindo que o Senhor Deus trabalhe dentro de nossas famílias. A primeira situação, a família está enferma. A família está enferma.
E isso nós observamos, lemos ainda há pouco no versículo de número 23, que nos diz assim: e ele pediu aos prantos, o pai estava pedindo aos prantos, e com insistência: minha filha pequena está à beira da morte, vem, impõe tuas mãos sobre ela, para que seja curada. A família estava enferma, a família de Jairo estava enferma, porque quando alguém fica enfermo na nossa casa, nós também ficamos enfermos, nós também sentimos a dor. E Jairo não estava satisfeito com aquela situação, conforme já mencionado. Eu creio que a esposa dele também não estava, a Bíblia não menciona o nome da esposa dele, mas eu creio que a esposa também não estava nada satisfeita, estava por demais preocupada. Mas só que Jairo, ele tomou uma iniciativa, e às vezes nós precisamos tomar uma iniciativa. Se eu estou vendo que a situação está complicada, se eu estou vendo que a situação está ruim, eu não posso me manter da forma que, como se não estivesse nada acontecendo. Eu tenho que tomar uma iniciativa. E observe que Jairo fazia parte do exército romano. Jairo não era uma pessoa qualquer. Jairo era uma pessoa muito considerada, uma pessoa que tinha notoriedade na sociedade. Era uma pessoa por demais conhecida. Mas ele, sabendo que a sua família estava em dificuldade, ele foi ao encontro daquele que verdadeiramente poderia trazer a cura para a família dele. E é justamente isso que nós precisamos fazer. É justamente isso que nós, servos do Senhor, precisamos fazer. Se existe alguma coisa que não está dando certo, se existe alguma coisa errada na nossa família, nós precisamos buscar ao Senhor. Eu sei que os irmãos vão falar: pastor, eu busco o Senhor, mas não adianta. Como que não adianta? Adianta sim. Se adiantou para Jairo, que não fazia parte do povo judeu, como que não vai adiantar para cada um de nós, que somos servos do Senhor? Nesse outro slide nos diz: doenças que assolam alguns lares. Essas doenças aqui assolam alguns lares: egoísmo, ressentimento, ausência de perdão, mágoas, lembrança do passado, impurezas e frieza espiritual. Aqui, a nível de lembranças do passado, isso às vezes causa na pessoa depressão. Isso às vezes faz com que as pessoas, elas se recolham. Por quê? Porque não diariamente, mas vez por outra, estamos sempre jogando, lançando na face da pessoa que está debaixo do mesmo teto que nós estamos, lançando na face alguma coisa de errado que esta pessoa fez no passado. Então essas pessoas sofrem. Para nós que estamos falando, de repente nós não estamos sofrendo, mas quem ouve traz à memória tudo isso, e é uma dor muito profunda. É uma cicatriz, é uma ferida, melhor dizendo, que ainda não foi cicatrizada. Perdão. Quantas pessoas, essa ausência de perdão, quantas pessoas não perdoam a esposa, não perdoam o esposo, não perdoam filhos. Constantemente nós ouvimos algumas pessoas falar assim: olha, eu não consigo perdoar. Imagine Deus, o Senhor Deus, olhando dos altos céus e falasse assim: olha, não vou perdoar isso aqui, não vou perdoar aquele ali, não vou perdoar aquele lá, porque todos nós pecamos, e todos os dias. Todos os dias. Tanto é que a palavra nos diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos todos os dias. Todos os dias. Então a ausência, a falta do perdão também existe dentro de alguns lares. Egoísmo. Esse carro é meu. Esse salário, eu ganho mais do que você, então é para o meu gasto, não para o nosso gasto, é para o meu gasto. Tudo que pega é para ser trabalhado no seu ego, no seu próprio eu. Traz tudo para si. Quantas pessoas egoístas temos dentro da família? Temos também as mágoas. Quantas pessoas, quantas feridas ainda estão abertas? Quantas irmãs que hoje vivem, quantos irmãos, quantos filhos que vivem e convivem aparentemente bem, mas quando você dá uma oportunidade, a pessoa fala assim: olha, está pensando que eu esqueci?
tal dia você fez isso, isso, isso e mais isso comigo. Às vezes nós que falamos, nós que praticamos, desculpe o pronome, mas nós que falamos não sentimos tanto. Mas as pessoas que já passaram ou que experimentaram uma situação adversa na vida, elas sentem por demais quando nós lançamos em face, quando nós falamos para essas pessoas. As pessoas ficam ressentidas, ressentimentos, uma coisa que dói muito. E se nós pegássemos aqui algumas dessas ideias, não sei se está no próximo slide, isso, está aí, algumas dessas patologias, dessas doenças, algumas dessas doenças podem estar dentro de nossas casas. Algumas dessas doenças podem estar dentro das nossas casas e nós podemos até não nos darmos conta do que está acontecendo. Vivermos e convivermos nessa situação e não dar conta do que está acontecendo. E a patologia, a doença está lá dentro da casa. A enfermidade está lá dentro daquela casa. E às vezes não é uma coisa, irmãos, que aconteça, que ocorra de uma semana para outra. De repente é algo que já vem, há muito tempo acontecendo. Há muito tempo acontecendo. O que falta? O que falta é o casal, a família sentar e conversar a respeito do que está acontecendo na casa. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. E Ele está fazendo uma reforma. Ele quer fazer uma reforma em nossas vidas, também em nossas famílias. Eu sei que primeiro eu preciso de uma reforma. Eu me abrindo para que Deus realize essa reforma na minha vida, aí a minha família vai ser alcançada, porque eu aceitei essa reforma. O Cláudio aceitou essa reforma, aceitou que Deus estivesse trabalhando na vida dele, e Deus trabalhando na minha vida, Deus vai trabalhar na vida da minha esposa, através de mim. Deus vai trabalhar na vida dos meus filhos, através de mim. E uma vez que Deus trabalhou na família, a igreja também será beneficiada. A igreja não teremos uma igreja que as pessoas têm costume de dizer que a igreja está enferma. A igreja do Senhor não está enferma. Quem está enferma são as pessoas que compõem, fazem parte da igreja. Não é a igreja do Senhor. Nós ouvimos muito essa expressão, a igreja está doente. A igreja não está doente. A igreja do Senhor é saudável. As pessoas que nelas passam, que nelas vivem, é que estão enfermas. Não é a igreja do Senhor. Porque o Senhor não criou uma igreja enferma, Ele criou uma igreja saudável. Então, irmãos, quando tomamos conhecimento dessas doenças, dessas patologias, nós precisamos de um tratamento. Se eu sou adolescente, se eu sou jovem, se eu sou o esposo, se eu sou a esposa, não, esposa não, porque a esposa pega mal. Mas a irmã sendo esposa e sabendo que tem um problema dentro da casa, vamos buscar um tratamento. Eu preciso de um tratamento. Temos que buscar um tratamento, porque senão a doença pode piorar, se agravar. E chegar a um ponto de vir até a óbito. E esse óbito, quando nós falamos a nível de família, é uma separação. É um filho indo embora. Então nós precisamos, a família precisa de um tratamento. Estamos em obra, Deus está trabalhando. Trabalhando aonde? Na minha família. Mas tem que começar por cada um de nós. Porque senão não adianta. O negócio aqui em casa não está bom. E aí sempre nós apresentamos um culpado. Sempre falamos que foi a mulher que me deste. Aí a Eva fala, foi a serpente que me enganou. E sempre buscamos um culpado. E a grande realidade é que eu preciso entender que de repente quem está enfermo sou eu, e eu estou causando esse trauma, essa situação dolorosa dentro da família. Hoje, sendo o culto da família, seria bom se nós repensássemos. O que eu tenho feito? Às vezes, quando eu estou atendendo alguém, eu coloco assim pego um papel e coloco assim, pontos altos e pontos a serem melhorados. Pontos altos e os pontos a serem melhorados. E entrego para a pessoa e peço que ela coloque em relação ao seu cônjuge. Entrego para os dois. Um vendo em relação ao outro. E aí é uma lista enorme
enorme dos pontos a serem melhorados. Mas dos pontos altos, pessoas colocam poucas coisas. Então as pessoas precisam entender o quanto elas precisam ser trabalhadas. Nós precisamos entender o quanto nossa família precisa ser tratada. E ninguém consegue tratar a família do púlpito. Daqui eu não consigo tratar família nenhuma. Nenhuma família. O que eu posso é orientá-los através da palavra do Senhor a tomarmos algumas atitudes dentro da família. Dentro da família. Mas através da palavra do Senhor. Mas numa mensagem, num domingo à noite, não tem como eu curar uma família. Mas só que Jairo, ele foi na pessoa certa. E você está no lugar certo para procurar a pessoa certa, que é o Senhor Jesus. É Ele. É Ele que é capaz de curar a sua família. Jairo tinha a certeza que Jesus poderia curar a família dele. Nesse outro slide nos diz o seguinte: como está a saúde emocional, física e espiritual da nossa família? Como está a saúde emocional? Como está a saúde física e espiritual da nossa família? A saúde física, de repente, pode estar de uma forma excelente. Pode estar de uma forma excelente. Mas como está a saúde emocional? Será que você está abalado ou abalada emocionalmente? Será que nós que fazemos parte, que compomos esta família, não estamos desestruturando emocionalmente aquelas pessoas que convivem conosco? Será que não estamos desestruturando? E as pessoas chegam ao ponto de quase que surtar devido a esse desequilíbrio emocional? Nós precisamos analisar esse fato também, essa situação. Como que está a saúde emocional na sua família? Exceto as situações que mencionadas no princípio, situações de luto, onde toda a estrutura emocional foi abalada. Toda a estrutura emocional foi abalada. Mas tirando essa situação de luto, como que está a nossa família? Como que nós estamos encarando? O que nós estamos falando para as pessoas que convivem com cada um de nós? E uma outra área também, a área espiritual da família. Quando o irmão iniciou aqui, na primeira leitura bíblica, ele falou, foi muito claro, muito sucinto, a respeito dos nossos filhos. Se eu quero uma família estruturada, primeiro eu tenho que ser estruturado, e através desse tratamento realizado na minha vida, os meus filhos estarão observando. Meus filhos estarão observando. Só uma situação que me chamou bastante atenção, não sei se alguém observou. O que você faz, às vezes, o seu filho imita. O que você faz, às vezes, em algumas situações, seu filho imita. E no momento da oração, eu ajoelhei para orar. Eu não sei quantos viram, quando abriram os olhos, que tinha uma pessoa ao meu lado ajoelhada também. E não era um adulto. O que você faz reflete na vida dos seus filhos. A saúde espiritual, a sua saúde espiritual, terá um reflexo na vida do seu filho, na vida da sua filha. Mas isso vai depender muito de eu querer que a minha família seja tratada. Qual o diagnóstico da nossa casa? Qual o diagnóstico da sua casa? Como que está a sua casa hoje? É uma pergunta que você deve responder a você mesmo e colocar diante do Senhor Deus. Como que está a sua família hoje? Como está a sua família hoje? De repente você não é uma pessoa culpada pelo que está acontecendo, mas você tem condições de contribuir. Condições de contribuir para que a sua família seja uma família saudável. Um outro ponto que eu quero destacar com os irmãos. A família está morta. Algumas famílias já estão mortas. Já se distanciaram do Senhor, conforme aponta o versículo de número 35. Fala assim, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram, tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre.
Quantas, não poucas às vezes, já ouvimos as pessoas falarem na rua: família é uma instituição falida. A família é uma instituição falida. O que nós ouvimos aqui também no princípio, no momento do clamor, é o que essa, não vou dizer corja, mas essa turma que está aí está querendo fazer com a família, com as famílias. Estão querendo destruir as famílias. Estão querendo matar as famílias. E nós, como servos do Senhor, precisamos manter essas estruturas, o que nós aprendemos, o que a Bíblia nos ensina a respeito de família. Não permitir que ocorra, que aconteça algumas coisas, igual está acontecendo no México, que o casamento é com um contrato de 2 anos. Casamento, contrato por 2 anos. Depois de 2 anos, não estando satisfeito, acabou o contrato, eu posso casar com uma outra pessoa. E não vai demorar muito para que queiram colocar isso também no Brasil. Então eu tenho que lutar pela família. Preciso lutar pela família. Eu tenho que lutar pela minha família, porque muitas famílias, aos olhos de muitas pessoas aí fora, as famílias já estão mortas, não tem jeito, acabou, a família não existe mais. Família é algo descartável. É algo descartável. Não deu certo, estou indo embora. Não deu certo, eu sei, tenho condições de sobreviver sozinha, não preciso de um homem na minha vida para poder viver, eu vou embora. Assim hoje em dia. E os irmãos que têm acompanhado alguns noticiários, aqueles que são envolvidos também na área jurídica, sabem o que está acontecendo aí fora a nível de divórcio. E divórcio cristão, que é o pior. Divórcio no meio cristão. Divórcio no meio cristão. Isso é muito difícil, isso é terrível. Isso é terrível. Salvo engano, artigo 226 da nossa Constituição nos fala a respeito da família. Depois pega, se você tiver lá o livro, pega lá esse artigo 226 e leia a respeito da família. O que fala a respeito da família? É a célula máter da sociedade. É o que dá segurança à sociedade. Então, se essas famílias estiverem desestruturadas, irmãos, a sociedade estará desestruturada também. E, consequentemente, as igrejas estarão desestruturadas também. Estarão desestruturadas. Porque família é saudável, igreja é saudável, sociedade é saudável, mundo saudável. Mas precisa de um tratamento. Eu preciso de um tratamento. A minha família precisa de um tratamento. Eu preciso entender isto. E de repente, quem é o paciente identificado sou eu que estou levando um problema para dentro da família. Mas eu preciso buscar a pessoa certa. Jairo poderia buscar qualquer outra pessoa. Qualquer outra pessoa. Poderia buscar um outro líder da sinagoga, poderia buscar os médicos, poderia buscar qualquer outra pessoa, mas ele foi buscar o mestre, foi buscar aquele capaz de trazer vida para a família, vida para as nossas famílias, vida para essas famílias da nossa sociedade, trazer de volta aquilo que o mundo está querendo enterrar, está querendo acabar. Então nós precisamos buscar cada vez mais, com maior intensidade, esse mestre. Jairo não tinha intimidade com o Senhor Jesus. Jairo não professava a mesma fé que o Senhor Jesus, mas foi ao encontro dele. Nós que professamos esta fé, nós temos que cada vez mais lutarmos pelas nossas famílias. O que morreu na família? O que morreu na sua família? Só você sabe. Morreu a alegria, acabou momentos alegres, momentos de descontração, momentos de comunhão, momentos de confraternização, momentos de bons relacionamentos. O que morreu na família? O que morreu na tua família, na minha família, nas nossas famílias? O que morreu? Será que estamos contribuindo para esta situação? Será que eu estou contribuindo para esta situação? Aí, de repente, você fala assim: pastor, lá em casa eu vivo sozinho. Mas você tem parentes. De repente, você pode até falar: pastor, lá em casa é só eu e minha mãe. É a família parental, que nós chamamos. Família parental. É mãe e filhos. Não tem a presença paterna. Mas será que eu estou contribuindo para que
alguma coisa aconteça lá dentro? Será que eu sou um agente facilitador para que o inimigo entre na família e venha destruir a minha família? O Senhor Deus, Ele quer o quê? Uma família desestruturada? Logicamente que não, nós sabemos perfeitamente disto. O Senhor Deus quer uma família estruturada. É agradável aos olhos do Senhor uma família estruturada, uma família saudável. Porque somente através de uma família saudável nós conseguiremos atrair outras pessoas, seremos referenciais para outras famílias. Então eu preciso, irmãos, observar essas situações que foram mencionadas ainda há pouco. Se existe egoísmo, se existe ressentimento, se existe ausência de perdão, mágoas, lembrança do passado, impureza, frieza espiritual. Nós precisamos ver se existem essas coisas dentro de nossas famílias. Eu tenho que observar isso. Impureza, coisas que vêm da nossa mente, está no nosso computador. Será que eu estou preso a essas impurezas? Avançando um pouco mais, a família está em alvoroço. Algumas famílias estão em alvoroço. Houve um grande alvoroço na casa deste grande oficial. Houve um alvoroço ali. Há choro e pranto. Vimos na segunda figura do slide que aquela mulher estava chorando. E quantas famílias estão chorando? Quantas pessoas na família estão chorando? No versículo de número 38, apresentado aí pelos irmãos na tela, assim que chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus observou grande agitação, com muitas pessoas consternadas, chorando e se lamentando em alta voz. Para aquelas pessoas, não havia mais solução para o caso daquela menina. Para muitas pessoas, não existe solução para determinadas famílias, para algumas famílias, para a minha família, para muitas pessoas. E Jesus, quando chegou ao local, assim que chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus observou grande agitação, com muitas pessoas consternadas, chorando e lamentando em alta voz. Chorando e lamentando em alta voz. É isso que tem acontecido em muitas situações. Pessoas chorando e lamentando em alta voz. Pessoas que têm buscado ajuda, mas buscam ajuda às vezes em pessoas que não têm condições de ajudar. Pessoas que não têm condições de trazer uma palavra de alívio para você. Uma palavra de consolo para você. Mas pessoas que falam alguma coisa de repente querendo afundar você cada vez mais. Jairo era dirigente da sinagoga. Era um homem que conhecia as Escrituras. E ele poderia perfeitamente chegar para Jesus e falar: olha, eu tenho buscado aqui no meio do meu pessoal, mas eu não tenho conseguido. Mas o senhor espera mais um pouco, o senhor não precisa intervir agora não, porque nós vamos conseguir, nós vamos fazer uma campanha. Vamos entrar em campanha para que haja uma melhora lá na minha casa, para que a minha filha seja curada. Mas não, ele saiu e foi ao encontro daquele que era capaz de realizar um milagre na família dele. E este mesmo Jesus é capaz de realizar um milagre em nossas famílias, na tua família, irmão. É o mesmo Jesus. Ele apenas não está mais em forma corpórea quando falou com Jairo. Ele não está mais em forma corpórea hoje aqui. Mas nós podemos conversar com ele. Nós podemos pedir a ele. Nós podemos apresentar os nossos sentimentos a ele. O que está acontecendo? Senhor, venha de encontro às minhas necessidades, às necessidades da minha família. E aí apresentamos no versículo de número 22, que é o próximo slide, que diz o seguinte: o que fez Jairo, o responsável por aquela casa? O que fez Jairo, o responsável por aquela casa? O que nós precisamos fazer, o que você precisa fazer, o que as pessoas que nós conhecemos precisam fazer também. O que fez Jairo, o responsável por aquela casa? Responsável por quê? Porque ele era o chefe da família. E isso não podemos nos furtar. Você que é o chefe da família, você que é um homem da casa,
nós temos que tomar a iniciativa. E a iniciativa nesse momento quem tomou foi Jairo. Ele sabia que a filha estava enferma. Ele poderia ficar em casa e falar: mulher, vai lá falar com Jesus. Mas ele tomou a iniciativa. E em muitas situações nós precisamos tomar a iniciativa, por sermos o cabeça da casa. O que fez Jairo o responsável por aquela casa? Está no versículo de número 22, que nós podemos até voltar no versículo número 22, deixa eu voltar aqui rapidinho. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés. Jairo prostrou-se aos pés do Senhor Jesus. Ele foi e prostrou-se aos pés de Jesus. Se colocou diante de Jesus, falando: Senhor, eu como integrante da sinagoga, eu não consegui, mas eu me coloco diante de Ti, me curvo diante de Ti, conforme nós ouvimos um louvor ainda há pouco aqui em cima. Importante é que ele cresça e eu diminua. Senhor, que Tu venha crescer cada vez mais na minha vida, que Tu venha crescer cada vez mais na minha família. E Jairo se prostrou diante do Senhor Jesus. O que Jesus fez em favor deste lar? O que Jesus fez em favor daquele lar? Versículo de número 24. Versículo de número 24. Eu não cheguei a colocar aqui, não sei se o irmão pode colocar aí para nós. Versículo de número 24. Capítulo 5, versículo de número 24. Jesus quer trabalhar na tua casa, quer fazer a obra. Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia e o comprimia. O que aconteceu? O que Jesus fez em favor deste lar? Jesus foi até a casa de Jairo. Por que Jesus foi até a casa de Jairo? Porque Jairo foi até Jesus. Jairo foi até Jesus. E Jesus então foi à casa de Jairo. Se eu quero que a minha casa, se eu quero que a minha família, se eu quero que o meu lar seja abençoado, eu preciso ir ao encontro de Jesus, para que Jesus possa vir na minha casa. Eu preciso fazer isso. E foi justamente o que Jairo fez. Jairo foi ao encontro de Jesus. E o versículo diz que Jesus foi até a casa de Jairo. E uma grande multidão o comprimia também. Adiantando, nos diz, Jesus deu-lhes uma palavra de ânimo. Jesus deu uma palavra de ânimo para Jairo. Eu creio que não somente para Jairo, mas para aquelas pessoas próximas a Jairo, que é o versículo 36. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. A situação na sua casa pode estar assim, bem adversa, bem difícil. Não temas, crê somente. Deixe que o Senhor trabalhe na tua vida. Creia no Senhor. Deixe que Ele possa agir. Entregue, sabe, as suas dificuldades, as suas dúvidas, entregue tudo nas mãos do Senhor. O que você está sofrendo, o que você está passando, entregue nas mãos do Senhor. E deixe que Deus trabalhe, deixe que o Senhor Jesus trabalhe. Não temas, crê somente. E aí, partindo praticamente para a conclusão, nós temos aí o Salmo de número 37. Aliás, antes do Salmo 37, nos diz o seguinte, na conclusão: tudo que Jesus fez na casa de Jairo naquele dia, Ele pode realizar, Ele pode fazer hoje na sua família, mas é preciso que você entregue todos os seus problemas nas mãos dEle. É necessário que você entregue todos os seus problemas nas mãos dEle. Confie nele. Entregue os seus problemas a Ele. Irmãos, às vezes muitos querem caminhar sozinhos. E sozinhos nós não conseguimos ir muito longe. Não conseguimos ir muito longe. Principalmente tratando-se de família. Olhando para uma família, de repente você fala assim: que casal perfeito. Que coisa linda, que coisa fantástica, magnífica. Mas vá lá dentro daquela casa para você ver. Convive com aquela família para você ver o que está acontecendo lá dentro. As divergências que ocorrem lá dentro. Então, queridos, tudo que Jesus fez na casa de Jairo naquele dia, Ele
Ele pode fazer hoje na sua família, mas é preciso que você entregue todos os seus problemas na mão dele. Entregue teus problemas na mão dele. Eu não sei qual o problema que te aflige, que te aflige. De repente você sabe que é você que é o causador da situação. É você que está entristecendo através do seu comportamento, através da sua fala, através do seu convívio com as pessoas que você convive. Então isso pode estar entristecendo a sua família. Pode estar entristecendo o seu pai, pode estar entristecendo a sua mãe, pode estar entristecendo os seus filhos. Então entregue os seus problemas nas mãos do Senhor e peça: Senhor, me ajude. Me ajude a sair dessa situação, dessas amizades, desses pseudos amigos que eu tenho, desses lugares que eu frequento, Senhor. Me ajude. Tem misericórdia de mim, Senhor. É preciso que você entregue todos os seus problemas nas mãos dele. O Salmo 37, versículo número 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não importa qual seja o momento difícil que você esteja vivendo ou passando, não importa qual seja o momento que você esteja atravessando, confie no Senhor. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia. Pastor, eu já sou evangélico. Sim, você é evangélico. Sim, nós somos evangélicos. Mas será que aquilo que nós falamos, aquelas patologias lá atrás, do egoísmo, do ressentimento, da falta de perdão, de lançar na face as coisas que já passaram, da esfrieza espiritual, será que alguma dessas coisas, de repente, não foram ainda diagnosticadas em você? Você ainda não parou para fazer uma análise e de repente isso pode estar acontecendo com você? Larguei de lado, pastor, não quero mais saber não. E para mim é como se nada estivesse aqui. Para mim morreu, pastor. Para mim morreu. Às vezes nós ouvimos isso, irmãos. Esse meu filho, pastor, não tem jeito. Como que não tem jeito? Como que não tem jeito? Essa mulher não tem jeito. Como que não tem jeito? Se foi você que escolheu. Se foi você que escolheu. Esse homem não tem jeito. Como que não tem jeito? Se foi você que escolheu. Eu não surgiu de um nada. Estou aqui. Vou casar contigo. Não foi assim. Não foi assim. Houve uma escolha. Você escolheu. Então por que não manter vivo aquilo que nós prometemos, aquela aliança que nós fizemos, aquilo que nós falamos, aqueles votos que nós fizemos na presença do Senhor? Por que não manter vivo isto, Senhor? Por que não continuar honrando? Por que não continuar respeitando? Por que tratar com indiferença a pessoa que está ao nosso lado? Por que tratar com indiferença? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Peça ao Senhor. Esta noite é uma noite de você, pedir perdão ao Senhor. Você que porventura se encontrou um espaço desse aqui que foi falado, um espaço no teu coração ou na tua vida, é o momento de você pedir perdão ao Senhor. Senhor, me perdoe. Ou de repente você terá coragem de perguntar à sua esposa ou perguntar ao seu esposo: o que eu tenho feito que tanto lhe desagrada? Eu tenho feito alguma coisa que desagrada a você? Tenha coragem de perguntar. Com certeza ela vai falar: olha, você tem feito isso, mais isso, mais isso, mais isso, e tem me entristecido. E tem me entristecido. Tenha coragem de perguntar. Mas entrega o teu caminho ao Senhor. Tenha coragem de falar para a sua esposa, de falar para o seu esposo: pai, eu estou passando por dificuldades, estou passando por momentos terríveis. Então, em obras, Deus está trabalhando na minha família, mas tem que começar por mim. Tem que começar por cada um de nós. Deus está trabalhando, mas tem que começar por mim. Que o Senhor continue a agir, que o Senhor continue a falar a cada coração,
Que o Senhor continue a falar a cada representante de família aqui nesta noite: Senhor, eu preciso da sua ajuda. Sozinho eu não consigo, Pai. Sozinho eu não vou conseguir. Preciso da sua ajuda, porque eu quero verdadeiramente ter uma família. Quero verdadeiramente ter uma família e ter o prazer e apresentar a minha família. O prazer de dizer: esta aqui é a minha esposa. Ou então dizer: esta aqui é meu esposo. Ter o prazer de dizer: esta aqui é meu filho, esta aqui é minha filha. Ter o prazer de dizer. Quem é essa pessoa? Ah, é minha esposa. Quem? Não vai me apresentar, não? Ah, é meu esposo. Mas ter o prazer de dizer. Sabe, o prazer, alguma coisa que sai lá de dentro, ter o prazer. Peça ao Senhor, porque Ele tem condições de ajudar. Às vezes quando nós mensageiros olhamos daqui do púlpito, todos os mensageiros que passam daqui, quando olham para o banco da igreja, nós imaginamos que está tudo perfeito. Imaginamos que está tudo perfeito. Mas quem está sentado no banco sabe que não está perfeito. Não está perfeito. Deus sabe disso. O pastor, o mensageiro, outro mensageiro, nós não sabemos como está a sua casa, mas Deus sabe. E você também sabe. E você também sabe. E o pior de tudo é que um dia teremos que prestar conta. Aí é que está o grande problema. Teremos que prestar conta, porque nós somos mordomos, nós somos administradores da nossa família. Deus colocou a família sobre a nossa responsabilidade. Teremos que prestar conta. E às vezes não damos conta do que a palavra nos ensina. Que um dia todos os joelhos se dobrará diante do Pai, diante de Deus. Vamos orar, vamos encerrar neste momento, aqui, este culto, crendo que até chegarmos aos nossos lares, se o Senhor não alcançou o teu coração nesta noite, nesse período que estivemos aqui, vai conversando com o Senhor até chegar à sua casa, de uma maneira que a sua esposa, seu pai, seu filho possa dizer: o que aconteceu? Você está diferente. Houve uma mudança. O que está acontecendo? Vamos orar? Pai, em o nome por amor de Cristo Jesus, aqui nos encontramos mais uma vez, ó Senhor Deus. E queremos, ó Senhor Deus, relembrar o que fez aquele responsável daquela sinagoga, ó Senhor Deus, que foi te procurar, ó Senhor Deus. Um pensamento voltado ainda para o Antigo Testamento, um pensamento não alinhado com o teu, ó Senhor Deus, mas foi te procurar, ó Senhor Deus. Muito obrigado pelos teus servos que aqui se encontram nesta noite. Muito obrigado pelas pessoas que nos visitam nesta noite, Senhor. Te louvo, Senhor Deus, te agradeço por este jovem que esteve no domingo passado, que está conosco novamente hoje, ó Senhor Deus. Cuide de todas as famílias, ó Senhor. Cuide da família deste jovem também, ó Senhor Deus. E cuide das famílias daquelas pessoas que nós amamos, ó Senhor. Mas faça-as a entender que elas precisam vir ao teu encontro, ó Senhor Deus, para que tu possas ir ao encontro delas, ó Senhor Deus. Nós te agradecemos, ó Senhor, e te pedimos que a cada dia nossa família seja fortalecida em ti, ó Senhor Deus. Que a cada dia a nossa família, ó Senhor Deus, seja um referencial, ó Senhor Deus, para aqueles que estão próximos a nós, no trabalho, na faculdade, na sociedade, ó Senhor Deus. Que a nossa família seja um referencial. Nós te agradecemos e cremos, ó Senhor Deus, que tu podes todas as coisas, ó Senhor. Tu podes transformar este lar, ó Senhor Deus, que está em ruína, ó Senhor Deus. Tu podes reformar, ó Senhor Deus. Tu podes trabalhar, ó Senhor Deus, nestas famílias, ó Senhor. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite,
Estamos te suplicando, ó Senhor, te implorando, ó Senhor Deus, nos prostrando diante de Ti e dizendo: Senhor, trate da minha família, ó Senhor. Cuide da minha família, ó Senhor. Trate, ó Senhor Deus. Muito obrigado, ó Senhor, porque cremos no Teu poder e sabemos que não existe a palavra impossível no Teu dicionário, ó Senhor Deus. Te pedimos assim em o nome e por amor de Cristo Jesus, que abençoe a cada família aqui nesta noite. E agora que o amor de Deus Pai e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo Israel espiritual espalhado pela face da terra, em especial aqui em Jardim Bom Pastor, aqui neste templo, ó Senhor Deus, que permitiste que fosse construído, ó Senhor Deus. Nós te agradecemos mais uma vez, em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor.